peraí, eu tenho que pagar pra abrir uma conta? É que tem que pagar pra tudo, querida. Será que você pode me chamar o gerente, por favor? Tem certeza? Porque vai ser caro. Então, está na hora de você se livrar da bancocracia. Mude para o PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Qualquer pessoa pode abrir uma conta digital, direto pelo celular. E aqui tem tudo que você precisa de um banco. Só não tem uma coisa: taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Fala porque ele é um pobre, um incapaz, o Bolsonaro, né? É um beócio, como eu chamo, a palavra também em desuso. Quer dizer o quê, professor? Beócio era um sujeito medíocre, meio burro, porque vem da antiguidade. Em Atenas tinha a península da Ática e tinha a cidade de Atenas, e Beócio era no campo. Sempre teve essa discriminação em relação aos moradores da cidade em relação ao campo, né? Então era que o pessoal era pouco letrado e coisa do tipo. Mas essa expressão também ninguém usa mais. Mas é bom, uma vez por outra, recuperar. Então ele é um beócio, mas se ele só fosse um beócio, ainda o pior é que ele é corrupto, genocida, ladrão e sócio e líder de uma organização criminosa, do qual ele é o chefe, os filhos participam, né? Basta ver as rachadinhas. É que o INHA diminui o crime, né? A gente fala, INHA, o cara fala, pô, tal. Não, ele desviou dinheiro público, peculato, nos gabinetes do Carlos, do Flávio e dele, né? E fez isso durante anos. Porque... Ele é meio ladrão de galinha nesse sentido, né? Porque ele não tinha presidência da República. Então, dá trabalho. Pensa o seguinte... Porque ele era burro, né? Não, ele não era mas político eficaz para estar dentro dos grandes esquemas. Mas ele não tinha... Então, o que ele ficava... Você imagina, dá trabalho. Vamos ler o lado positivo do corrupto. Porque você precisava depositar no envelope 1.200 por vez, aceitava o caixa da Assembleia. Pô, você faz não sei quantos envelopes, dá certo o trabalho, né? Você tem de cobrar o assessor que não trabalha. Foram 102 familiares. Ele é uma pessoa ótima, um bom cristão, 102, né? Dele e da segunda mulher, que é uma senhora também de reputação ilibada, uma grande pessoa também, que com ele, durante o casamento, cerca de 10 anos, comprou 14 imóveis. Só que não bate, né? Se você pega os rendimentos dela e dele, como é que eles compraram 14? É o peculato, é o rachadinha, que eles tinham, lavavam dinheiro com imóveis e tal. Então, é um momento difícil, porque você junta caos social, caos econômico, um país sem perspectiva, o mundo se modernizando rápido. O Bolsonaro na presidência, não temos lideranças políticas sólidas, alternativas, né? E, por outro lado, nós temos uma sociedade civil orgânica, especialmente os mais jovens, extremamente dinâmicos economicamente. Então, há uma fratura, um racha entre uma sociedade, especialmente dos mais jovens, economicamente super dinâmica. Você pega esse negócio de Facebook, você fala, todo lugar tem brasileiro, se você for examinar. E do outro lado, uma estrutura política do século XIX. Quer dizer, a sociedade está no século XXI e a política está no século XIX. Então não dá, né? Eu acompanho por obrigação, não por prazer, as sessões do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, eu fico abismado com os caras, a mediocridade. Outro dia um cara de Santa Catarina, deputado federal, pegou e falou, Mato Grosso do Sul, ele falou, é região sul, porque ele é sul. Aí alguém falou, não, é centro-oeste, porque tem o Mato Grosso. Não, se tem sul, é região sul. Quer dizer, não sabe nem geografia. E foi o mais votado. Pior que o cara em Santa Catarina, foi o mais votado. Então, a Aparecida do Norte devia ser na região amazônica, porque é norte, né? Sai do Vale do Paraíba. Então, você tem um nível muito baixo de representação política, uma sociedade super dinâmica, que você não entende, né? De inserção do mundo, tal, gente que quer crescer, e uma estrutura muito antiga do lado de cá. Então, eu acho que é por isso que o pessoal fala assim, pô, mas você critica tudo? Não. Uma coisa é você ter uma análise crítica, analítica e também propositiva. Nós podemos sair dessa, nós temos tudo para dar certo. Né? Tem coisas que desde quando eu era jovem, faz tempo, as pessoas falavam assim, o Brasil, por exemplo, não tem deserto, não tem terremoto, não tem isso, tem aquilo. É verdade. Meu pai era um cara que falava isso pra mim. Verdade. Não, é verdade. Se você olhar o Brasil, que é quase que um continente, você não tem muitas montanhas que interrompem a circulação das pessoas. Nós temos um monte de rios para aproveitar, não para o transporte, para utilizar a água que usa para as usinas, etc, ou para irrigação, depende das circunstâncias, que nós temos tudo. Temos um povo dinâmico, não temos aquela coisa em alguns países da Europa, por exemplo, que tem aquele ódio secular religioso. Aí você vai perguntar para o cara, mas por que você não gosta, a Bósnia não gosta lá do sujeito da série? Porque em 1340... Você fala, mas eu não entendi. Em 1340, pô, mas no século XIV, quer dizer que o problema, eu pensei que era um problema de ontem, não, o problema dele é quer dizer, alguém que arrasta 6, 7 séculos, imagina o ódio acumulado, que isso passa de avô para o filho, depois para o neto. Então nós não temos isso aqui, temos uma unidade linguística que é super, que outros países não têm, nós temos também. Então temos todas as coisas para dar certo. Agora, a política é que amarra a economia. Então é o que nós precisamos resolver. Em 18, muitos imaginavam que a nova política
política fosse essa turma, o Bolsonaro fosse da nova política. Tem que ser meio burro para acreditar nisso, não Mas tem, teve professor? gente que acreditou. O cara que foi 28 anos parlamentar em Brasília e 2 no Rio, né? Que ele era o novo, ele era o velho. Mas uma parte da esquerda brasileira também é o velho. Quando eu vi uma campanha agora aqui municipal em São Paulo, eu vi o sujeito falar, era velho, falava que Cuba é democracia e Venezuela é democracia. Você não pode ser o novo achando que Cuba é democracia e Venezuela é democracia, caramba. Então... Isso é atentar contra os fatos. Contra os fatos. E aí não dá. Então, acho que tem uma questão interessante, que se você olha o globo terrestre, a Terra é redonda, viu? É uma novidade que a gente precisa falar aqui. Tem que ver direito. Lembrar aqui. Então, quando você olha o Brasil está longe porque o eixo dinâmico do mundo sempre esteve lá no hemisfério norte, né? E nós estamos isolados aqui no continente, aqui no subcontinente, aqui da América do Sul. Mas teve um momento da história, esse que eu me referi anteriormente, que nós tínhamos uma presença, olha. Anos 50, pega anos 50, Juscelino Kubitschek é presidente, o Brasil crescia em média de 7,5 ao ano durante o quinquênio dele, o Brasil vai ganhar pela primeira vez o Wimbledon com a Maria Esther Bueno, em 1960 ele ainda é o presidente, Éder Joffre é campeão mundial em Los Angeles de boxe, aí inaugura uma capital onde não tinha nenhuma cabana. Em 3 anos e meio você constrói uma cidade. E não é qualquer cidade. É uma cidade revolucionária, porque Brasília não tem referência nem urbanística, nem arquitetônica com nenhuma cidade da Europa do mundo ocidental. Você veja as colunas do Palácio da Alvorada, não tem as referências greco-romanas, como tem qualquer país da América ou da Europa. Aqui foi um outro mundo. Havia um otimismo tão grande que nós seríamos o país do 3º milênio. Era o que se pensava à época. O cinema brasileiro foi um cinema novo, presença internacional, a música, a arquitetura, a literatura, nos esportes, o Brasil era moda. E onde a gente se perdeu? Aí, essa é a grande pergunta. Onde é que nós nos perdemos? Quando chega os anos 80, aquele modelo de crescimento durante a ditadura militar, o Brasil cresceu muito. Teve todos os horrores políticos, eu escrevi já sobre isso, tem um monte de coisa, mas tem o lado econômico, o Brasil nunca cresceu tanto como naquele período. Então, se você pega 1968, o pessoal fala que o milagre econômico é até 73, quando vem a primeira crise do petróleo. Mas é maior, é até 78. Então, de 68 a 78, o Brasil cresce a taxas altíssimas. E é aquele deslocamento campo-cidade, as cidades crescem também muito rápido, o país se industrializa. O Brasil foi, em 1980, era o maior parque industrial do hemisfério sul. A indústria representava 30% do PIB. Sabe quanto ela representa hoje? 9%. É uma loucura, né? Então, era um país... A gente retrocedeu. Retrocedeu, nós demos grandes saltos para trás. Aí nos perdemos com a crise da dívida externa em 82, porque o Brasil se endividou e parte da dívida do Brasil não era juro fixo, era juro móvel. No governo Carter, os Estados Unidos meteu o pé pelas mãos economicamente e a inflação foi de 2 dígitos, o que anual, que para os padrões americanos é uma coisa altíssima. E a taxa de juros também subiu. Então, e aí teve 2 choques de petróleo, 73 e em 79, quando o preço do petróleo aumentou muito e o Brasil importava 2/3 do que consumia. Na época, a Petrobras só conseguia produzir 1/3. E então, o Brasil ficou... Bem, nós tivemos tentativa. Os postos de gasolina fechavam sábado e domingo, porque tinha de racionar, né? Aí queriam inventar um negócio chamado Simoneta, que era um papelzinho que a gente chegava e entregava. Teve todas aquelas tentativas de resolver o problema. Mas veio a crise, aí o Brasil não conseguiu pagar. Tanto que em 82, o México estourou e o Brasil era o maior devedor. E não tinha condições de honrar a dívida, nem pagar os juros e amortizações, quanto mais o principal. Aí nós começamos a tropeçar economicamente, aí veio os planos de estabilização, o Cruzado 1, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2. Né? Tudo fracassando. No Cruzado se congelou preços, salários e mercadorias, preço de produtos. Você Todo mundo sabe que isso não funciona. Mas na época foi um sucesso. O primeiro mês, deu certo no primeiro mês. Foi assim, olha, porque a inflação era muito alta, então de uma hora para outra os preços pararam de subir. E como o pobre é que paga a conta da inflação, porque o salário dele não é corrigido e os preços eram corrigidos. Aí, a popularidade do Sarney foi nas alturas e tal. E teve cenas as mais grotescas, teve fiscal do Sarney, que ele inventou uma categoria chamada fiscal do Sarney. Qualquer um de nós poderíamos fiscalizar uma tabela, porque os preços tinham tabela, independente de onde fosse. Então, um Guaraná, em qualquer lugar ele tinha de custar R$1,50. Não importa se fosse no hotel mais chique ou no boteco da esquina. É absurdo, porque você tem os custos da empresa, isso não existe. Mas aí foi um sucesso. Parece uma tática do Talibã, né? Não, era uma coisa de tentar, porque se queria resolver o
problema da inflação. O que aconteceu? Não só não resolveu, como a inflação foi subindo. Nós chegamos a ter inflação de 1.700% ao ano. É que vocês não viram e muitos, os que viram, esqueceram. Nós chegamos na primeira quinzena de março de 1990 a ter 84% de inflação em 15 dias. Era aquela história que você precisava pedir 2 chopps, porque se você pedisse agora, meia hora depois estava mais caro. Porque 84% em uma quinzena é uma loucura. Eu lembro de um comercial da Casa e Vídeo dizendo que poderia comprar a prazo e era apenas 50% de juros. Não, porque nós chegamos a inflação, era uma loucura. Então, aí todos esses planos fracassaram e a inflação não parava de subir, a economia tropeçava, né? Mas mesmo assim as empresas funcionavam, o que mostra que o empreendedor brasileiro é nota 10. Porque você imaginou como é que você ia comprar do teu fornecedor, se a inflação a mensal muitas vezes era de 50%, você comprava aqui, mas na hora que você ia vender, já o preço já tinha subido. Então, você tinha dificuldades assim de controle de estoque, era uma coisa assim tenebrosa. Aí veio o governo Itamar Franco, que ninguém lembra, foi o melhor presidente dos últimos 50 anos do Brasil, Itamar, durante 2 anos e meio, que ele era vice. Período de transição, aí vem o Plano Real. Aí veio o Plano Real, que não tinha nada dessas maluquices de congelar isso. O Plano Collor não só congelou preço, mas congelou ativos financeiros. O que é o ativo? Conta corrente, poupança. De uma hora para outra você não podia sacar nada. Você precisava pagar o salário dos funcionários da tua empresa. Não tem jeito, você não conseguia pagar. Foi uma loucura.